Bom, gente, agora eu vou resolver a questão 12, tudo bem? A questão 12 fala o seguinte: considere o conjunto V formado pelos pares ordenados x e y pertencente ao R2, tal que x é maior que zero e y é maior que zero, munido das operações de soma e multiplicação por escalar definidas por... A soma vai ser multiplicação coordenada a coordenada e a multiplicação por escalar vai ser levar cada coordenada a esse escalar. Para todos os valores de x1, y1, x2, y2, x e y pertencentes aos reais. Pertencentes a V, e lambda pertencente aos reais. Temos que o conjunto V, munido dessas operações, é um espaço vetorial. E que o conjunto W, definido pelos pares ordenados x e y pertencentes a V, tal que y é igual a raiz cúbica de x. É um subespaço de V, ele afirma isso, tá? Ele pergunta, assinale a alternativa correspondente a uma base do espaço vetorial W. Então ele quer, dadas as alternativas, descobrir qual é o conjunto que pode ser uma base. Ou seja, qual é a alternativa que contém um conjunto Li de vetores. Entendeu? Então eu vou mostrar alternativa por alternativa se ela é um conjunto Li ou LD. Antes de começar, é bom considerar que, como as operações de soma e multiplicação por escalar mudaram, o vetor nulo não é mais o vetor nulo do R2, que vai ser o vetor nulo desse espaço V. O vetor nulo de V é diferente do vetor nulo do R2, que é o 0, 0. Não é mais esse vetor, porque ele quebra com a regra da soma. Se você pegar o 0, 0 e somar com um vetor qualquer x, y, a resposta vai dar 0, 0. E qual que é a propriedade do vetor nulo? É que o vetor nulo somado com qualquer vetor deu o próprio vetor, certo? Só que aqui o vetor nulo somado com qualquer vetor dá o próprio vetor nulo, então ele quebra com essa regra. Por isso que o vetor nulo não é mais o 0, 0, tudo bem? O vetor nulo ele vai ser um novo cara. O vetor nulo de V ele vai ser quem? O 1. Porque o 1 ele respeita essa regra de que o vetor nulo mais V é o próprio vetor e que qualquer escalar multiplicado pelo vetor nulo dá o vetor nulo. Então reparem, se eu fizer 1 mais um vetor x, y qualquer, eu vou ter 1 mais x, que é x, e 1 vezes y, que é y. Então, acho que eu falei 1 mais, né? Mas é 1 vezes x, que é x, e 1 vezes y, que é y. Então, 1 somado com o vetor x, y dá o próprio vetor x, y. Então, ele atende essa condição da soma. E a condição da multiplicação por escalar, se eu fizer qualquer lambda vezes 1, vai ser 1 elevado a lambda e 1 elevado a lambda, que é 1. Então, é o próprio vetor nulo. Lambda escalar o vetor nulo é o vetor nulo. Então, como 1 respeita essas duas condições do vetor nulo, o 1 é o novo vetor nulo desse espaço V, e não o 0, 0. Tudo bem? Tendo isso em mãos, o que eu começo a analisar? Eu começo a analisar as alternativas. Como o vetor nulo é o 1, toda afirmativa que contém o vetor nulo vai ser uma afirmativa que é um conjunto LD, porque todo conjunto que contém o vetor nulo é LD. Então, com isso, eu já posso tirar as afirmativas A, D e E. Então, A, D, E são falsas. São falsas. Porque elas contêm o vetor nulo, certo? Porque o vetor nulo, o 1, pertence, brincando com as notações aqui de Algerim, mas o vetor 1 pertence às alternativas A, D e E. Portanto, elas são falsas. Porque o conjunto de vetores que contém o vetor nulo é LD, certo? Vou colocar entre parênteses aqui que os conjuntos são LD. Se eles são LD, eles não podem formar uma base. Tudo bem? Por mais que o 1 respeite a condição do W, afinal de contas 1 é igual a raiz cúbica de 1, ele é o vetor nulo, então ele não pode formar uma base. Sobram as alternativas B e C. A alternativa B contém só um vetor. A alternativa B contém um conjunto que é formado pelo vetor 8, 2. E a alternativa C contém os vetores 8, 2 e 27, 3. É bom reparar que os dois vetores respeitam essa condição do W, então a gente não pode excluir nada por isso.
Afinal de contas, 2 é raiz cúbica de 8 e 3 é raiz cúbica de 27. Tudo bem? Só que existe uma coisa. Como eu tenho um conjunto formado por 2 vetores, eles vão ser LD em que situação? Na situação em que um é múltiplo do outro. Então, se eu conseguir encontrar um lambda que multiplicado com essa multiplicação nova, se eu fizer lambda multiplicado por 8, 2 e isso der 27, 3, vocês concordam que eles vão ser LD. Se eles forem LD, eles não podem ser uma base de W, então a alternativa certa vai acabar sobrando a B. Então vamos ver se existe esse lambda que garante que lambda vezes 8, 2 seja 27 sobre 3. Isso daqui tem que ser o quê? Pela essa multiplicação por escalar é a mesma coisa que fazer a potência. Então eu tenho que 8 elevado a lambda, 2 elevado a lambda, tem que ser igual a 27 e 3. Eu vou pegar só o caso da segunda coordenada. No caso então de 2 elevado a lambda ser igual a 3. Tudo bem? Eu vou continuar o restante do exercício aqui do lado, tá bom, gente? Para não ter que apagar aquela parte de cima ali. O que isso então me indica? 2 elevado a lambda ser igual a 3. Como que a gente resolve isso? Aplicando o logaritmo. Que logaritmo que eu vou aplicar? Eu vou aplicar o logaritmo de base 2, para tentar sumir com esse 2 e ficar só com o lambda, tudo bem? Então eu vou aplicar logaritmo de base 2 dos dois lados da equação. Tá? Não pode aplicar só de um lado. Tudo bem? Pela regra do tombo do logaritmo, eu posso pegar esse lambda que está no expoente e jogar ele multiplicando. Então eu vou ter lambda que multiplica log de 2 na base 2. Isso daqui é igual a log de 3 na base 2. Log de 2 na base 2, se você for pensar, 2 elevado a que número dá 2? 1. Então isso daqui é a mesma coisa que lambda que multiplica 1 é igual a log de 3 na base 2. Então quem que é o lambda? Ele existe? Existe. Ele é um número real e vale log de 3 na base 2. É importante, gente, a gente ressaltar que lambda é real, né? Eu não anotei aqui no enunciado, mas lambda pertence aos reais. Se eu fizesse as condições e chegasse num lambda complexo, então não existiria um lambda que satisfaça essa condição. Então esses dois vetores não seriam LD. Só que como eu achei um número real que torna essa expressão verdadeira, então o que acontece? Acontece que esses dois vetores são LD. Se eles são LD, eles não podem ser base. Se eles não podem ser base, eles estão falsos, eles estão errados. É uma alternativa falsa. Ok? Porque se eles são LD, eles não podem ser base. Porque existe um lambda que faz com que 8, 2 multiplicado por esse lambda vire 27, 3. Um é múltiplo do outro. Então eles são LD. Portanto, só sobra a afirmativa B. A B é a verdadeira. Por exclusão mesmo, tá, gente? A B é verdadeira por exclusão. Então, essa é a resposta, letra B.